5 minutos no divã hoje vai falar sobre fobia. E o nosso convidado é o Léo. Obrigada, Léo, por partilhar sua história com a gente. Fobias são sintomas de um medo muito forte, um medo muito dirigido a um objeto externo. Então nós temos fobias a animais, ratos, cobras, fobias a situações, lugares fechados, lugares altos, fobias a cores, a pessoas, ao chefe. E eu queria entender, Léo, qual é o seu objeto de fobia? O objeto da minha fobia são os lugares fechados, né? Mais conhecido como claustrofobia. Eu tive alguns sintomas em alguns lugares, mas o pico da minha claustrofobia foi numa viagem de avião. Eu estava dentro do avião e eu tive um ataque de pânico devido à claustrofobia. E eu saí do avião, o avião não tinha decolado ainda, eu não consegui fazer a viagem. Bem, depois deste quadro, eu comecei a ter crises de claustrofobia em vários outros lugares, como elevadores, metrô. Os sintomas físicos: palpitação, respiração ofegante, eu sinto calor na região do pescoço, do peito, da cabeça, às vezes um formigamento nas mãos, na perna, e tudo isso porque eu tenho uma sensação de morte. Eu acho que eu vou morrer dentro daquele lugar fechado, que vai acabar o ar, que eu não vou conseguir sair de alguma maneira, eu não vou me salvar. A fobia é muito percebida em crianças de uma forma transitória, em momentos constitutivos de sua vida, quando ela se percebe como sujeito, quando ela percebe a castração do pai, o complexo de Édipo, diversas situações. Eu queria saber se você percebeu na sua infância algum sintoma de fobia. Aos 8 anos de idade, nós fomos assaltados em casa. Ao final do assalto, eles trancaram a gente no banheiro e não tinha como abrir aquela janela. Então eu comecei a me sentir, claro, preso, com medo, o medo da morte duplo, o medo de eles voltarem e matar minha família, ou o medo de acabar o ar ali porque nós estávamos num lugar fechado, como que nós iríamos sair dali? E a minha mãe pegou uma escova de cabelo e quebrou o vidro, cortou a mão, eu lembro, e gritou, o vizinho ouviu e abriu a porta pra gente. Essa foi a primeira experiência que eu tive. Há um grupo de fobia que está ligado à função materna. Aquelas fobias a mar, a lago, a correnteza, aquela sensação de ser levado de lá para cá, independente do desejo. Tem outra origem na fobia que está ligada à figura paterna, que tem a ver com a castração, com a lei, como aquele exemplo que Freud conta do pequeno Hans, que tinha fobia a cavalos, que era na verdade um deslocamento do medo do pai. Você percebe, depois desse tempo de análise, ao que estaria ligado à sua fobia? Meu pai é uma pessoa muito boa, caridosa, compreensiva, mas ele teve uma educação rigorosa. Depois de alguns anos de análise, eu identifiquei que a minha fobia estava ligada à figura paterna, à figura do meu pai. E por eu trabalhar com ele, conviver muito tempo com ele, e querer manter uma boa relação com ele, eu acabei transferindo este medo que eu tinha dele para esta fobia. Eu percebi que tinha alguma relação com meu pai, porque os sintomas que eu sentia durante uma crise de claustrofobia, uma crise de pânico, eram muito parecidas quando ele dava uma bronca em mim, ou quando eu tinha que contar alguma coisa para ele, ou eu tinha que falar com ele alguma coisa que talvez eu achasse que ele não fosse concordar. A fobia é uma solução muito básica para dar conta de conflitos psíquicos. E o sintoma, fobia, é muito importante para nos conduzir até a origem. Como você encarou e tratou esse sintoma e qual que foi o seu percurso? Eu fui entendendo ao longo desse percurso que o sintoma ele não deveria ser eliminado, mas que ele deveria me levar até um lugar
onde eu pudesse entender de fato por que desse meu mecanismo, por que desse meu comportamento. Foi muito importante para mim reconhecer desde o início que eu tinha um problema e buscar uma ajuda profissional. Indo ao psiquiatra, indo na análise, associando medicamentos com análise, e hoje eu colho os frutos, né, dessa minha decisão, e eu recomendo para todos que sentem algum tipo de fobia procurarem uma ajuda profissional.